Diz a palavra de Deus, é impossível agradar a Deus sem a nossa fé. E a fé, todos nós sabemos que é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas a prova das coisas que se esperam. Ou seja, você acredita naquilo que ainda não aconteceu, ou aquilo que é praticamente impossível acontecer na nossa vida. E isso é um ato de fé. E a Bíblia diz que sem ela nós não agradamos a Deus, e que nós evangélicos também, cristãos, não podemos viver sem ela. Ele até nos ensina, ele fala, olha, você não pode viver por vista, mas você tem que viver por fé. Ou seja, você não pode viver por aquilo que você vê, mas sim por aquilo que você espera. E eu creio, amados, que todos nós aqui viemos a esse retiro, viemos a este lugar, com um ato de fé, viemos crendo, não, eu vou lá ao retiro, e eu sei que lá vai ser uma bênção, eu sei que lá Deus vai ouvir a minha oração, vai ouvir o meu clamor, o Senhor vai atender para o meu pedido, eu vou levar minha lata de azeite, eu vou fazer um pedido, eu vou lá para a tenda orar, e certamente o Senhor, Ele vai falar comigo. Isso é um ato de fé. Isso você está botando a sua fé em prática. Você está exercitando a sua fé, porque você não sabe, você estava lá embaixo e não tinha certeza do que ia acontecer aqui, mas pela sua fé, ela te fez ter a certeza de algo que aconteceria aqui, que Deus falaria contigo, que a sua circunstância seria mudada, porque você teve fé. Aleluia, e você colocou a sua fé em prática quando você veio de lá para cá crendo que algo iria acontecer. E eu creio, amados, que todos aqui vieram com essa fé. Aleluia. E se você veio aqui com essa intenção, se você veio aqui com essa fé, com essa certeza, você glorifica e exalta o nome do nosso Deus. Aleluia. Mas como a fé desse centurião, nós podemos observar nos evangelhos, várias pessoas que também tiveram grande fé. Poderíamos citar o cego de Jericó, porque o cego, sabemos, claro que é cego, ele não vai enxergar, mas ele já tinha ouvido falar que Jesus fazia maravilha, que Jesus realizava prodígio. Então, quando aquele homem, aquele cego, ele ouviu que Jesus ia passar por aquela cidade, ele começa a clamar e a pedir a Jesus para que pudesse ter misericórdia da sua vida. E ele clama, e ele clama, e ele pede a Jesus, e muitos dizem, olha, cale a boca, pare de gritar, não está vendo que é uma multidão que cerca o mestre, não está vendo que ele não vai te ouvir, está vendo que ele não vai poder atender ao teu pedido. Mas aquele homem, ele não se importa com a multidão, ele não se importa com quem estava do lado dele, mas ele continua clamando, porque ele tinha a certeza que se o mestre parasse para lhe ouvir a sua situação, a sua vida, aleluia, que sempre foi uma vida de fracasso, uma vida de pedir esmola, uma vida talvez de receber palavras torpe para a sua vida, e ele tinha aquela certeza que se Jesus parasse naquele momento e desse apenas uma atenção, aleluia, o Senhor ia resolver todo o problema da sua vida. Olha, amados, e não foi diferente. Quando Jesus para e ouve o clamor daquele cego e pergunta, o que queres que eu te faça? Ele fala, mestre, hoje eu quero ver. E Jesus falou, então veja, louvado seja o nome do Senhor. E certamente a vida daquele homem foi mudada, porque aquele homem teve fé, aquele homem acreditou que Jesus podia mudar o quadro da sua vida. Ele não se importou com as circunstâncias, ele não se importou com a multidão, ele não se importou com o que diziam, mas ele acreditava que somente uma palavra do mestre iria resolver a sua situação. Olha, querido, se você veio aqui, aleluia, fez o esforço de estar aqui na presença do Senhor, aleluia, talvez lá embaixo muita gente tentou te desanimar, lançaram palavras de derrota para te desanimar. O que você vai fazer lá? Fique aqui, descanse aqui, vai para uma região
verão e tem a praia, vai se divertir, porque o teu problema talvez não tenha mais jeito. Não adianta você incomodar o mestre, não adianta você clamar, não adianta você fazer 4 dias de consagração, não adianta você entrar na tenda de Abraão para orar, não adianta você pedir o pastor para impor as mãos, porque o seu problema não vai ser resolvido. Mas, querido, você venceu todas as batalhas e chegou até este lugar. E sabe o que vai acontecer, querido, na sua vida? O Senhor, Ele vai te ouvir, aleluia, e vai mudar o quadro da sua vida, porque você não viveu por vista, mas você viveu por fé. E aquele que tem fé verá a glória de Deus. Quem tem fé nessa noite aqui, dê uma glória para Jesus. Aleluia.